ele reúne todos os artigos que eu escrevi desde abril de 2020 e que foram publicados com alguns cortes. Eu reuni os artigos sem cortes, porque o jornal tem um espaço determinado, então eu revisei alguns e deixei numa espécie de cronologia epidêmica, se eu pudesse chamar assim, né? Desde as minhas primeiras reflexões, no início de abril, quando muitos de nós já havíamos tratado pacientes, desde o final do carnaval, como nós sabemos, já havíamos perdido alguns pacientes naquele momento em que iniciávamos isso que eu chamo da mais profunda curva de aprendizado que nós nunca pensamos em ter nas nossas vidas. E é isso, o livro é um pouco uma reflexão, tem um texto introdutório, tem um prefácio muito gentilmente feito pelo acadêmico Domício Proença, que é um querido amigo, tem um pós-fácio escrito pelo não menos querido professor José Camargo, que é um grande cirurgião de tórax, meu amigo de muitos anos, e algumas palavras escritas também por pessoas muito queridas, muito caras a mim, como a minha presidente, a professora Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, e a acadêmica Nélida Pinhon, que é minha amiga querida. Então, assim, o livro reúne algumas palavras dessas pessoas e os meus textos. Então, é um pouco um registro, é uma memória, eu diria, desse tempo que eu defini como um tempo para não esquecer, querendo nós ou não, é um tempo para não esquecer e que marcou as nossas vidas de maneira indelével, nós sabemos. Se essa tragédia que se abateu sobre nós se nós tivéssemos que escolher alguns produtos positivos, um deles, não é o único, mas um deles foi um reconhecimento por parte da sociedade civil brasileira de que existe uma ciência nacional. Os médicos, não só eu, evidentemente, muitos de nós saímos dos nossos casulos, dos nossos laboratórios, dos nossos consultórios, né, e viemos a público no sentido de desconstruir informações que não estavam corretas, de informar dizendo a verdade, mesmo quando a verdade era dura, né, dizer está piorando, está morrendo mais gente, é preciso ser mais duro com os cuidados, né? Muitas vezes nós viemos a público para trazer informações que eram muito duras, né? Houve quem me chamasse da pitonisa do mal, por exemplo, né? Na verdade, porque eu sempre disse aquilo que nós estávamos descobrindo pelos trabalhos publicados, pelos estudos que avançavam, pelas frustrações que nós vivíamos. Então, houve essa dinâmica toda e, assim como eu fiz, muitos colegas daqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, do Nordeste, muitos fizeram, né? Muitos produziram equipamentos, muitos produziram estudos, lembrando que os estudos de vacina, que foram tão importantes no Brasil, em todos eles houve a participação de pesquisadores brasileiros. Então, isso é algo que precisava ser dito à opinião pública, até no sentido de ganhar, digamos, de ganhar confiança das pessoas para tal, né? Então, isso eu acho que foi um papel que nós cumprimos de maneira muito útil à sociedade brasileira. Que a comunidade acadêmica brasileira teve um comportamento realmente que vale a pena ser citado e se aproximou muito das pessoas, né? Nós ficamos próximos das pessoas. Quando um colega é reconhecido, ou eu sou reconhecida, ou vários de nós no supermercado, na rua, e alguém faz uma pergunta, nenhum de nós se furta a responder. Quando alguém nos escreve perguntando alguma coisa, nós não nos furtamos a responder. E eu acho que instituições públicas muito importantes, como as universidades federais, algumas universidades estaduais, a Fiocruz, o Instituto Butantan, todos esses institutos que, na verdade, são órgãos públicos brasileiros, todos eles ficaram muito próximos das pessoas. Hoje todo mundo sabe, né, que na UERJ tem um serviço de atendimento pós-Covid, que no Hospital das Clínicas em São Paulo tem um atendimento pós-Covid, que a Fiocruz faz vacina, que o Butantan faz vacina, que na UFRJ
estão fazendo genômica do vírus da Covid-19. Então, as pessoas elas aprenderam. Isso foi um produto, que eu diria, muito positivo dessa tragédia, né? E o outro produto que eu acho que foi muito positivo, que eu espero, né? Eu não gostaria de ser pessimista, né? Eu acho que nós podemos sair disso. Saímos muito machucados, né? Muitos de nós, famílias, aqueles que perderam suas pessoas queridas, né? Inclusive, meu livro é dedicado aos que sobreviveram à perda dos mais de 600 mil brasileiros e brasileiras que faleceram com a Covid-19. Então, nesse sentido, eu acho que o segundo produto que eu acho que tem que ser registrado é a criação de uma cultura nova, né? De uma espécie que eu chamaria um novo voluntariado, um voluntariado de nova qualidade, né? Nós temos uma concentração de renda no Brasil que é indefensável, né? A distância entre quem tem e quem não tem. Então, assim, eu acho que a iniciativa privada entendeu isso e ela compareceu, né? E um dos meus primeiros artigos, eu digo isso desde a minha primeira entrevista pública, no dia 13 de março de 2020, em que eu disse: a tsunami que está chegando é de tal ordem que, se a iniciativa privada não auxiliar e deixar tudo nas costas do governo, não vai dar certo, a tragédia vai ser maior. E eu acho que houve muitas iniciativas que foram muito relevantes, desde o Todos pela Saúde, Unidos pela Vacina, Unidos pelo Rio, que ajudaram a fazer recuperação de hospitais, de centros de tratamento intensivo, que compraram cestas básicas aos milhares, máscaras, produtos de higiene. Isso tudo eu acho que criou, e eu espero fortemente que isso vire uma cultura realmente brasileira, já que o Brasil é um país que nunca teve a tradição de doação como nós vemos em outros lugares. Um papel importante, né, que você há pouco referia, foi esse processo de humanização de nós todos, né? Os médicos, nós chegamos perto das pessoas, né? Então, quando nós invadimos a casa das pessoas através das mídias, né, seja televisão, seja rádio, jornais, entrevistas, nunca nos furtando a responder, né? Uma vez um jornalista me disse assim: eu nunca vi alguém dizer com tanta tranquilidade que não sabe, porque nós médicos, nós dizemos que nós não sabemos, e muitas questões que nos foram perguntadas, eu respondi: não sei, porque essa resposta não está dada ainda, os estudos ainda não têm resposta para isso. E isso foi muito importante, isso fez uma diferença. Nós não podemos nos trazer a nós uma informação, um saber que muitas vezes nós não temos. E eu acho que isso, de certa maneira, humanizou os médicos a um ponto que foi muito positivo nesse momento tão difícil, né? E depois nós compartilhamos as nossas angústias, né? Quando eu fiquei doente, eu não me furtei a dizer: eu fiquei doente, eu tive medo, e muitos outros colegas fizeram a mesma coisa, disseram: eu também tive medo, eu perdi pessoas queridas, né? Então, assim, eu acho que isso, de certa maneira, foi um ganho nesse processo que eu chamaria de humanização durante esse período tão difícil. Pretendo, com esse livro, modestamente falando, dar uma contribuição, fazer o registro da memória do que eu vivi, do que eu refleti, do que eu conseguir instar as pessoas a refletirem também sobre o que nós vivemos. Espero que seja útil, que seja uma leitura agradável, né? Eu tenho sempre um veio literário, porque eu tenho essa bigamia, né? Eu sou médica e gosto de literatura, então eu vivo nesses dois mundos de maneira muito pacífica e criativa também, num certo sentido. É isso.